Oi, Tavuano, tudo bem com vocês? Bom, na nossa última aulinha de filosofia, nós falamos sobre Sócrates, sobre a questão do diálogo, como que ele não queria mudar a cabeça de ninguém, como que ele usava de perguntas e de ironia para convidar a pessoa a pensar no que ela mesma acreditava, a pensar no que ela mesma defendia, ou convidar a refletir o que ela conhecia, ou pensava que conhecia, e muitas vezes ele se divertia fazendo isso, porque a pessoa falava, nossa, que a pessoa sentia, né? Confrontada, e muitas vezes ela percebia que ela estava errada através apenas das perguntas. E aí a gente falou um pouquinho também sobre George Hegel, que vai trazer o termo novamente desse conceito do diálogo, mas essa ideia dos que os opostos têm, através do confronto de ideias opostas, teria uma síntese, que seria o resultado aí, onde contém as semelhanças e diferenças dos dois pontos. E eu vou dar um exemplo para vocês de síntese aqui já, que eu acho que poderia ter acrescentado na nossa última linha. Mas prestem atenção, que a gente já vai chegar aí e a gente tem muito exercício pra gente fazer hoje, então esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto pra gente, né, vir rapidinho fazer exercício, porque é legal. Então, já a gente vai se encontrar nós nos encontraremos pelo Zoom, ok? Mas, dando continuação nessa questão da síntese, uma pergunta que às vezes eu recebo é como que eu, quando fui escrever sobre história, que eu já contei para vocês que eu escrevi um livro, e esse é um livro sobre história, um livro de historiográfico, em que eu falo um pouco sobre o Renascimento nele. E já me perguntaram, né, os alunos às vezes têm essa dúvida, de como que se escreve, como se escreve sobre história. E nesse ponto a síntese é muito importante. Por exemplo, tem esse livro aqui, que é do nosso amigo Jacob Burckhardt, de A Cultura do Renascimento da Itália, na Itália, e o que acontece? Vou dizer para vocês a data deste livro. Esse livro, essa edição, por um exemplo, ele é organizado, né, e tem o prefácio de um carinha chamado Peter Burke. Gravem esse nome. E esse nosso amigo Peter Burke, que vai fazer essa breve introdução a esse trabalho, tem ideias que refutam as ideias expostas nesse livro. Mas acontece que Jacob Burckhardt viveu antes do nosso amigo Peter Burke e escreveu há muito tempo atrás. Então, quando Peter Burke vai revisitar a obra do Burckhardt e vai trazer reflexões que complementam ela, ele tem que ter lido essa obra. Por mais que já passou muitos anos, esse trabalho já ficou passado, já é um trabalho mais antigo, não deixa de ter sua importância. Lembrando que naquele momento que ele foi escrito, ele era uma das melhores referências sobre o Renascimento. Mas aí vem o Peter Burke e vai trazer conceitos que contradizem, né? E se contrapõem a desse livro aqui. E o que eu tive que fazer? Eu tive que ler os dois, né? E assim como em algum momento, quando Peter Burke foi escrever sobre esse livro, sobre Renascimento, ele teve que ler a referência do Renascimento e fazer uma síntese e expor a ideia dele, certo? Da mesma forma, como eu, em algum momento, anos depois, essa edição desse livro, por exemplo, é de 1990. E em algum momento, anos depois, eu, Eduardo, em 2017, fui escrever sobre Renascimento. Eu tive que ler esses dois caras, né? Ver o que ele contrapõe ele e fazer as minhas colocações. Talvez não criticar, não desmentir, não falar, isso não tá certo, eu não acredito. Não necessariamente fazer isso, mas justamente da síntese, né? Da junção dessas ideias opostas, talvez opostas à minha também, mas na verdade não são, eu entendo que são trabalhos importantes para a época, então eu só adiciono coisa, não critico, mas sem ingenuidade também, né? Então eu falo um pouquinho da minha opinião, claro. E eu pego essas duas obras, faço uma síntese e eu faço, que são síntese uma da outra, entendeu? São síntese uma da outra e eu faço uma síntese também quando vou escrever meu livro sobre o mesmo tema. E para vocês terem ideia, Maquiavel, que é um escrito, que é justamente um documento, né, praticamente do Renascimento. Ele data lá do século XVI e obviamente eu tive que ler também. Eu sei que muita coisa que o Maquiavel vai estar falando talvez não tenha contexto na nossa sociedade, ou situações que ele vai mencionar que nós sabemos que hoje sabemos que é diferente. Igual, por exemplo, o Maquiavel vai estar dizendo muito sobre os homens medievais, tipo, do passado, mas na verdade é que ele era um homem medieval, ele estava nesse processo de transição. Mas eu vou ficar voltando e criticando isso? Não vou. Mas são leituras que eu tenho que ler e fazer a minha síntese
para existir o meu livro. Então, eu acho que não tem exemplo melhor que eu posso dar para vocês dessa questão da síntese e do confronto de ideias, né? Desse confronto de ideias, de diferentes ou não, mas a gente pega as maiores semelhanças e maiores diferenças e vamos trabalhar em cima disso. Quando a gente vai escrever sobre história, não é diferente, porque a gente tem que ler pessoas que a gente não concorda, a gente tem que ler pessoas que pensam diferente da gente, a gente tem que ler pensamentos que a gente talvez concorda, mas não tanto, e fazer uma síntese para montar justamente a nossa argumentação e ter um embasamento do que a gente vai colocar e pensar em cima disso. Então, todo livro historiográfico tem que ter sido feita uma síntese daquele tema, daquele assunto. Então, se o tema vai ser Renascimento, bom, se você escrever sobre hoje, você tem que fazer uma síntese sobre o que já foi escrito. Você tem que entender, né, essas leituras que já trataram o tema anteriormente. E por aí vai, sobre qualquer outro tema. Se a gente for falar sobre Grécia, também. Se a gente for falar sobre a Segunda Guerra Mundial, também. Se a gente for falar sobre independência do Brasil, também. Então, tudo que a gente for, qualquer tema, de qualquer período que a gente for visitar, para a gente ter um texto com um embasamento forte em história, nós temos que estar trazendo aí conteúdo de uma síntese de outras pessoas e pesquisadores, historiadores que pensaram esses temas anteriormente, certo? Então, acho que está resolvido aqui, de ter terminado o nosso assunto sobre síntese, né? E antes de a gente terminar o nosso videozinho, queria trazer aí novamente o pensamento sobre liberdade, essa questão das ideias e como ele era representado por dois pensadores iluministas, ok? Um deles é o Jean-Jacques Rousseau, que ele vai trazer uma frase célebre aí: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. Bom, Rousseau vai ter uma ideia bem definida da questão, que a gente já falou algumas vezes, dessa liberdade moral e ética. Ele vai ter uma questão bem definida sobre o homem. Ele vai dizer que o homem por si só, o homem primitivo, ele tem a moralidade intacta, ele é moral. Só que o que corrompe essa moralidade é a sociedade. Então, Rousseau tem esse pensamento bem definido. Por um outro lado, o Voltaire também vai ter uma coisa interessante, que ele vai dizer, que é uma frasezinha que talvez vocês já ouviram falar, que posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. E o mesmo vale para tudo que eu falei da questão da síntese. É impossível você falar assim, não, eu não reconheço tal escrita de tal pensador de 50 anos atrás. Não existe isso. A gente tem que visitar e falar, não, esse cara tinha o direito de dizer isso e tá bom, e a gente tem que dialogar com isso e tem que pensar ainda no nosso, quando a gente elaborar o nosso pensamento tendo ciência que esses outros pensamentos existem. Então, justamente esse direito de defender o direito da fala das pessoas. Mas agora a gente vai entrar para um outro ponto, que a gente já está entrando aqui nessa questão de liberdade, de falar, e entrando na liberdade de expressão. E, gente, liberdade de expressão é um direito nosso cidadão, garantido aí nos nossos códigos civis, na nossa Constituição, mas que as pessoas confundem às vezes, que infelizmente tem se tornado cada vez mais vigente, né, a gente tem acompanhado nas notícias do mundo, é que a liberdade de expressão não é eu posso ofender quem quiser. Não, você não pode ofender quem você quiser. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Então, a partir do momento que minha liberdade de expressão expressa um sentimento de ódio, expressa um sentimento excludente, expressa um sentimento de preconceito, deixa de ser opinião e passa a ser crime, porque eu estou atingindo alguém diretamente com as minhas palavras de ódio e etc. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado, que a gente não tem essa diferenciação até onde é uma liberdade de expressão. A gente pode discutir isso melhor agora juntos, e até onde isso passa a ser algo ofensivo. Mas é isso, passamos aqui rapidamente no pensamento desses dois pensadores, e acredito que, de certa forma, esses dois pensadores fazem uma síntese, né, do pensamento da liberdade de expressão e questionam justamente se nós podemos abrir o questionamento se nós somos livres, ok? Acho que é um dos pontos que a gente pode tirar desses dois pensadores iluministas, essa questão de, bom, são afirmações, não é mesmo? Eu dei uma colocação do que ele pensa até da moralidade, no caso do Rousseau, e abre espaço para a gente questionar, que a gente vai questionar já. Nós estamos livres? Liberdade de expressão. Liberdade sem liberdade de expressão existe? Que momentos da história nós observamos no mundo que não existia liberdade de expressão? Quando queimaram livros durante a Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial, que não se podia escrever tópicos que divergissem do regime nazista, por exemplo. Então, revisar a história de livros, se negar a aceitar fatos históricos ao redor do mundo, isso é liberdade de expressão?
negar fatos que a gente tem certeza que aconteceu? Isso é liberdade de expressão também? Enfim, diversas perguntas, a gente tem muita coisa pra gente conversar. Vem pra nossa aulinha do Zoom, espero que tenham gostado. Se gostar, assista quantas vezes vocês quiserem. E até a nossa próxima aulinha. Não esquece de comentar quando você assistir, quando você parou de ver, tá? Ok? Então, tchau, tchau. Até a nossa próxima aulinha.